Alexandre, passo a palavra ao segundo expositor. Quero saudar a presença de Yuri Soares, que chegou, que representa a Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Mas, Yuri, como você está chegando, vou lhe dar tempo para você se ambientar e passar a palavra para o senhor Alexandre, ou Frederico Barbosa, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que faz exatamente a avaliação da política desenvolvida. Obrigado. Eu de volta. Então, o Santini já fez a apresentação do desenho do programa, fica mais fácil, inclusive, em dizer o que a gente fez em termos de avaliação. Foram 3 ciclos de avaliação. Eu vou tentar ser rápido, porque para não aprofundar em cada um dos instrumentos avaliativos que a gente usou. Dizer para vocês logo de cara que um dos problemas da avaliação é lidar com, em alguns casos, e nesse caso é um caso bem claro, lidar com o encantamento de uma ação pública, né? Então, é uma ação que tem uma fala sobre o Brasil que é muito encantadora, que é uma fala de massageamento dos pontos nevrálgicos de produção de cultura, não é, o doinho antropológico, uma revitalização das atividades, do dinamismo cultural e assim por diante. Então, é um programa que é difícil de avaliar exatamente porque a fala que ele tem a respeito da produção cultural e da cultura encanta. Então, a gente tem que fazer algumas coisas, algumas decisões no processo de avaliação que são bem complicados, que são algumas reduções, uso de algumas premissas e o estabelecimento de alguns focos que dialogam com essa produção simbólica, essa produção discursiva a respeito do programa e do que o programa faz, agora uma política, e que, em alguns casos, precisa de um tipo de tratamento que nem sempre é identificado, reconhecido por quem faz a política como uma visão muito adequada para expressar o que é de fato o programa. Bom, eu não sei se fez sentido o que eu disse, mas então a gente tem que fazer alguns recortes, né? E foi isso que a gente fez em vários momentos. Na primeira pesquisa, a nossa demanda, o nosso desafio era fazer uma pesquisa de impacto. Tendo sido implementado o programa, o quanto esse programa foi capaz de transformar certas realidades. Que impacto esse programa causou nas realidades socioeconômicas e culturais de algumas comunidades que eram objeto ou se relacionavam com pontos de cultura. Então, essa era a pesquisa, era a demanda ou a pergunta avaliativa que o Ministério fez para o IPEA. Então, a gente tinha que responder essa questão. Então, isso originou a primeira rodada de avaliação. Para fazer uma pesquisa de impacto, a gente tem que, basicamente, saber o que já acontecia naquela comunidade. Então, a gente tinha uma dificuldade para isso, porque a gente não tinha informação nenhuma do desenho do perfil daquelas comunidades que estavam sendo agora objeto de uma política pública, ou que se relacionavam com uma política pública. Então, a gente não tinha o que a gente chama de T0, o momento que permite, ao ser fixado, uma avaliação em relação a um momento posterior, o momento T1, onde a política já estava em funcionamento. Então, a gente fez uma decisão. Ao invés de fazer uma avaliação de impacto, a gente foi fazer uma avaliação de desempenho. O que esse programa efetivamente faz? Depois de ser transformado, depois de uma associação, uma comunidade, ser transformado em pontos de cultura recebendo recursos, o que aconteceu? Qual é o desempenho global dessa política? Tá? Então, era esse o nosso foco inicial. Toda pesquisa avaliativa envolve questões desse gênero. O que eu estou avaliando? Então, a gente resolveu fazer uma avaliação em duplo sentido, que era uma avaliação do desempenho das associações, que agora eu passo a falar como ponto de cultura, e também o desempenho do Estado ao projetar uma política de base comunitária e associar o fomento a uma dinamização do que a gente está chamando de ponto de cultura. Tá? Então, era essa a ideia original. Para isso, a gente tinha que selecionar o tipo de ação do Ministério que era passível de uma avaliação.
o que é efetivamente o programa. Tá? Então, a gente teve uma certa dificuldade no primeiro momento para definir o que era efetivamente esse programa. O Santini já colocou para a gente aqui, em termos gerais, naquele momento isso não era tão claro, e a gente precisava fazer um movimento, que era um movimento de explicitação do que se queria fazer com aquele programa. Ora, se eu tenho uma fala, um discurso que é encantador, eu tenho que limpar terreno, não é? Eu tenho que estabelecer as premissas exatas da ação. Eu tenho que descrever numa linguagem avaliável, numa linguagem aferível, numa linguagem passível de um contraste com efetivamente o que é feito, de uma maneira mais precisa. Então, a gente resolveu usar uma metodologia que, na época, estava sendo usada pelo Ministério do Planejamento, que é a reconstrução da teoria do programa. Quais são as apostas teóricas que são feitas no programa, naquele momento, programa, agora política, eu vou sempre patinar um pouquinho nesses termos. O que é, então, é feito efetivamente que é passível de uma avaliação? Por trás do discurso, que é um discurso do encanto, de um discurso, não é, do Doim, que é um discurso, enfim, que é um discurso com o qual a gente se identifica, porque encanta, o que efetivamente é feito no programa. Isso para a gente era opaco. Então, a gente usou essa metodologia para explicitar essa teoria, essas apostas do programa, que é o modelo lógico. Tá? Então, esse é o primeiro momento. O que é efetivamente feito no programa? O modelo lógico, ele tem uma série de passos. No final das contas, para o primeiro momento do programa, ele era isso. Era uma série de ações, subações, produtos, enfim, a gente não vai discutir muito isso hoje, mas a gente pode, de repente, aprofundar isso em outro momento, ou na conversa que a gente vai fazer posteriormente. Então, ele tinha uma série de ações que eram passíveis de uma certa avaliação. Concessão de bolsas, apoio a iniciativas de economia solidária, escola viva, capacitação para ampliação ao acesso e produção e difusão culturais, TEIA, Prêmio Cultura Viva. Todas essas ações compunham ou eram elementos que explicitavam o que se falava a respeito do programa. Faz sentido isso, gente? Vou você perguntar se faz sentido ou não. Então, era isso que a gente tinha que avaliar. Essas ações, para a gente, mesmo depois do modelo lógico, ainda não eram claras. O que tinha saído do papel, o que era objeto de ação por parte, o que era feito nos pontos e pontões e assim por diante. Isso não era claro também. Tá? Então, o que a gente fez? A gente, além do modelo lógico, que era uma explicitação das apostas, dos elementos fundamentais que seriam objeto de uma avaliação, a gente resolveu fazer uma aplicação, junto com o Ministério da Cultura, aplicação de questionário a todos os pontos de cultura naquele momento. Tá? A gente estimava mais ou menos 500, a gente conseguiu visitar 300 por uma série de razões. Então, a gente aplicou um questionário, fazendo um levantamento de questões relacionadas àquelas ações. Você conhece a ação tal, você realiza a ação tal, você tem o digital, você conhece a Escola Viva, enfim, você funciona nessa modulagem, ou seja, uma série de perguntas que permitiam, então, a gente saber da aderência das associações, dos pontões, ao próprio programa. Tá? Então, era mais ou menos essa a questão. E depois, na aplicação do questionário, como a gente foi observando uma série de elementos que eram da realidade do cotidiano dos pontos, a gente também fez um grupo focal, que é recuperar as informações da observação direta de campo. Tá? Então, esse foi a primeira avaliação, que pressupunha todos esses elementos. Pressupunha uma organização do programa, e pressupunha alguns indicadores quantificados, mas indicadores, todos eles, que têm uma base conceitual relacionada com o que se apostava que deveria ser feito em termos do programa em geral. Então, a gente tem alguns indicadores que a gente elaborou. Indicador de esforço,
não dá tempo da gente em cada um deles. Indicador de infraestrutura, indicador de acessibilidade, indicador de sustentabilidade, indicador de participação, indicador de exclusão econômica. Todos esses elementos faziam parte do discurso do programa, daquilo que encanta. Mas a gente teve que fazer uma redução de forma a medir, de forma a dar um tratamento empírico para o desempenho do programa. Então, a gente no final das contas, numa logística extremamente complicada de visita a N número de pontos em N número de municípios no Brasil, uma logística extremamente complicada de fazer isso, né? A gente chegou a esses indicadores. E olhem lá a potência do programa. A gente entrevistou, ou aplicou questionário mais ou menos 360 pontos, e olha lá o número de pessoas envolvidas diretamente, de forma permanente com o ponto, 4.000 pessoas, uma média de 11 pessoas. Então, vejam só, isso aqui é um número significativo. Isso não é um ministério, mas é quase um ministério, não é? Da cultura, só que em rede, né? Funcionando lá no território. Número de voluntários, mais 1.500, então mais uma média de 4. Então, olha a quantidade de pessoas que é mobilizada em termos de uma política pública que gasta pouco, não é? Que é relativamente barata, não é? Embora para ampliar para 500 mil o orçamento tenha que ser exponenciado, mas olha a capacidade que esse programa tem de mobilizar recursos humanos. E mais alguns, né, elementos que a gente chamou atenção. Frequência habitual a pontos, 124 mil pessoas, uma média de 323 pessoas por ponto. Ou seja, uma frequência, e aí eu não estou dizendo só frequência no sentido da fruição, porque em muitos desses casos é fruição, no sentido de ir ver, mas em muitos outros casos existe um processo pedagógico, de capacitação, de educação. Então, vejam a potência também desse programa nesse sentido. Tá? Frequentadores habituais, ali, depois aquele número de 8 milhões saiu derivado de frequentadores esporádicos, né, que fizeram uma regra de 3 simples e chegou a 8 mil, mas ali, naquele momento, os frequentadores esporádicos, 1 milhão de pessoas. Então, o programa ali tem uma capacidade de mobilizar que é impressionante. Espaços em situação precária, aí a gente já a gente chega a alguns problemas. Então, a gente encontrou 32% de espaços em uma situação, do ponto de vista do próprio ponto, ou do pontão, que era precária. Então, aqui nesse caso, a gente vê, a gente pode olhar pelo outro lado, né? 70%, quase 70% diz que o espaço é interessante. Mas os 30% ali, para aqueles 30% falta algum tipo de ação. Tá? Então, era mais ou menos isso que a gente queria evidenciar. Acessibilidade, que é uma regra geral, também a gente tem uma série de problemas, 35% com problemas de acessibilidade, assim por diante. E aí, indicadores de sustentabilidade, que mede aquilo que o Santini falou, que é capacidade de troca, capacidade de geração de recursos, né? Enfim, de oferecer um certo dinamismo econômico à atividade daquelas associações. A gente tem esses indicadores ali, naquelas médias, a gente tem vários problemas aqui nesse caso. Eu vou passar rápido, porque o tempo, quando a gente vai gostando, vai passando mais rápido ainda, né? Bom, no final das contas, a gente fez uma outra pesquisa, não vai dar tempo de chegar na terceira, que dizia mais ou menos o seguinte: essa pesquisa, apesar de eu ter mostrado só os resultados na ponta, a gente levantou também uma série de problemas do órgão público, do mediador da política. Tá? E aí são aquelas clássicas que todos conhecem. Falta de recursos humanos, os protocolos de ação pouco claros, às vezes confusos, dificuldades conceituais na elaboração da política, que a gente já viu inclusive no modelo lógico, mas na hora de elaborar editais existia uma certa opacidade com relação aos conceitos e a alguns elementos que eram fundamentais na elaboração da política. As dificuldades de monitoramento da política, e aí eu não estou falando de prestação de contas, de um acompanhamento mais perene das dificuldades que a sociedade civil tem para estabelecer redes, por exemplo. Existia um sistema de monitoramento adequado para isso. O próprio conceito de rede oferecia uma certa opacidade para isso, porque quando a gente tem uma ideia
de que quase tudo é rede, nada se transforma em rede. Então, a gente também teria que definir melhor o que é rede para ter uma atuação mais organizada. E aí, nesse sentido, a gente foi entender, rapidamente eu vou finalizar, a gente foi entender o que eram as redes. O que efetivamente é as redes? Então, a gente fez uma imersão, e aí a gente teve que reduzir o número de pontos e pontões que eram objeto da pesquisa. A gente teve que fazer uma imersão para entender o que eram essas estruturas. O que efetivamente são os pontos de cultura. E a gente encontrou uma coisa interessante, que inclusive rebate com isso que a gente viu aqui na primeira pesquisa, que era o seguinte: um ponto de cultura, ele tanto pode ser a associação inteira, como ele pode ser uma ação dentro de uma associação com uma capacidade organizacional muito maior do que uma simples associação de cultura popular. Então, o ponto de cultura ele tem várias posições dentro de uma estrutura associativa. Tá? Então, essa foi uma coisa interessante, mas que levantou uma outra questão, que era uma questão da atuação em rede. Ora, se eu tenho um ponto que tem essas diferenças todas, ou tem pontos que têm essas diferenças todas, eu também preciso saber como ele atua efetivamente na comunidade. Se é em rede, se não é em rede, se ele atua sozinho, se a rede dele é local, se é comunitária, se tem uma base territorial maior. Para quê? Para que eu tenha um desenho ou instrumentos de política que atue de forma efetiva nesse desenho dessas diversas formas de rede. Então, a gente fez uma pesquisa que tem um outro teor, que é uma pesquisa mais etnográfica, e que aí, a partir daí, a gente gerou uma série de problemas para o processo ali que a gente chamou no GT de Cultura Viva, que era uma necessidade de reorganizar alguns dos elementos. Enfim, não vai dar tempo de falar sobre isso. Eu agradeço e desculpem a rapidez aqui da fala.